aqui. Pronto, gravei. E, e é bem trabalhoso copiar e colar e mandar pro WhatsApp individual de cada um de vocês, né? Então eu peço que vocês olhem com atenção, né, as notas que eu coloquei lá, correção da prova, daqueles que fizeram. E aí então vocês entrem em contato comigo no privado, né? E amanhã eu estarei de plantão, né, para responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E o plantão amanhã eu estarei lá na escola. Então vai ser online, mas eu estarei lá presencialmente, tá bom? Então é isso que eu vou falar sobre as provas agora. E eu acho que já deu tempo de todo mundo entrar. Vou fazer então a frequência, tá? Eu abri aqui, deixa eu só jogar para cá. Professor, sobre a prova, no meu privado não chegou mensagem de nota para mim, não. Então pronto, você me escreva. Deixa eu só ver quem aqui tá falando. Onde aqui está? Ah, tá aqui. É, deixa eu só passar para cima essa janela aqui. Vai ficar assim mesmo, tá bom? Bom, então, como eu falei, para aqueles que não chegou a prova ou qualquer coisa, me escrevam no privado, tá bom? Para a gente não perder o horário do conteúdo e amanhã eu estarei de plantão e resolvendo aí qualquer pendência, certo? E vamos então à nossa chamada. Eu vou começar aqui pelo sexto ano A. Vou falando o nome e eu peço que vocês abram a câmera aí, pelo menos no momento que vocês forem responder o nome de vocês, tá bom? Então vamos lá. Ana Vitória Conceição Ferreira. Andressa da Conceição. Daniel. Presente. Andressa está aí, né? Ah lá, Andressa. Joia, Andressa. O Daniel da Conceição. Emily Silva. Presente. Presente. Gabriela Pulga. Gabriela Queiroz. Gabriele Vieira Santana. Presente. Ah, quem que falou presente? Foi a Adélio Santana. Gabriela Vieira Santana. Pronto, Gabriele. Gisele de Souza. Isabela Chab... Presente. A Gisele está ali. Aí, Gisele, bom te ver. Isabela Chabi. Presente. Pronto, Isabela está aí. Já vi ela lá, de óculos. João Ricardo. Juliana da Silva. Cam... Camille. Camille dos Santos Conceição. Larissa Conceição. Lavínia Santana. Lenilson. Levi. Presente. Quem está? A Lavínia. Pera aí, deixa eu colocar aqui, Lavínia. Levi Gabriel. Mabelle. Tainá Neves. Presente. A Tainá está aí. Ah lá, Tainá. Tudo bem, né, Tainá? Joia. Thalisson. Tiago. Presente. O Thalisson está aí presente, né, Thales? Tiago dos Santos. Tiele dos Santos. Michele de Jesus. Evelyn Beatriz. Vamos ao sexto B. Ana Talita. Beatriz. Cauã Ferreira. Cauã dos Santos. Davi Ferreira. Elias Oliveira. Eric Pires. Evelyn. Felipe Alves. Franciele Pugas. Gabriel de Brito. Genivaldo. Girlane. Gustavo dos Santos. Gustavo Barros. Jackson. Laís Caldas. Luiz Guilherme. Luiz Gustavo. Michele de Jesus. Mirella. Presente. Quem está? O Luiz Gustavo, né, Luiz Gustavo? Pronto. Cadê você? É. Coloca aí. Aí, valeu, Luiz. E por que precisa abrir a câmera? Michele de Jesus. Mirela do Amaral. Raí Vitor. Robert. Tailane. Talita. Presente, professor. Presente. O Robert está ali. Valeu, Robert. A Tailane também. Presente, professor. Tailane também está ali. Cadê você, Tailane? Deixa eu vê-la aí. Pronto, aí está a Tailane. Talita. Vanessa. Presente. A Thalita está aí? Cadê? Presente. Tá ali a Thalita, valeu. Vanessa está aqui, valeu. William, Ana Vitória. Pronto. Teve alguém que eu não falei o nome? Não, né? Gente, então tá. Quanto a recados era isso.
tá bom? Era a chamada, frequência, sobre a prova, sobre as aulas. E agora eu quero começar, né, a voltar ao nosso assunto que a gente estava estudando, que é sobre os ecossistemas. Um assunto muito legal, eu acho, pelo menos, né? E a gente estava vendo na aula passada sobre o que é um ecossistema, né? Só recapitulando para vocês. Deixa eu só colocar aqui, cadê o livro? Aqui está. Um ecossistema, né? É o conjunto de seres vivos, né, que tem num determinado lugar, né, compreendendo a interação entre eles e deles com os seres não vivos, tá? Então, quando eu quero dizer a inter-relação, o que é isso? O que é tal da inter-relação? É todo tipo de interação que um ser vivo tiver com o outro, né? Então, por exemplo, quando estou falando de um ecossistema, né, eu estou considerando, por exemplo, né, todas as aranhas, borboletas, os ratos que tem num determinado lugar, mas as interações entre eles também. Então, por exemplo, o rato come a semente de um capim, né, e o grilo come também esse capim, ou o grilo come outro capim. E aí uma coruja come o rato. Então essas são as relações, todas as relações que existem, né? Depois a gente vai falar mais sobre os tipos de relação. E a interação deles com o meio ambiente, né? Então, por exemplo, né, num ecossistema tem os fatores que a gente chama de fatores bióticos e os fatores abióticos, tá? Os fatores bióticos são todos os seres vivos, os fatores abióticos são seres não vivos, né? Então, quando a gente está falando de um ecossistema, a gente está falando também do que? Das pedras que tem naquele lugar, da terra, do vento, do ar, da água, né? Então, por exemplo, o rato que eu falei, ele vai lá e bebe a água, né, de um rio, né? Ou ele pega a água da semente que ele se alimenta. Então, as interações de seres vivos com seres não vivos, tudo bem? Aí eu dei o exemplo, na aula passada a gente tratou sobre o ambiente, um ecossistema aqui da onde o peixe-boi vive, tá? Eu falei sobre o peixe-boi, está aqui, né, no ambiente aquático, então as relações dele, né, o cocô dele serve de adubo para os micro-organismos que tem na água, os peixes comem esses micro-organismos, etc. Tá? Outra coisa que eu também falei foi que os ecossistemas, né, às vezes a gente considera os ecossistemas muito grandes, como eu dei o exemplo da Mata Atlântica, que é uma floresta que tem no Brasil inteiro, perto do mar, incluindo aqui em Cruz das Almas, né? A gente está dentro do ecossistema da Mata Atlântica. Mas isso é um ecossistema muito grande, mas se a gente pegar e delimitar um determinado espaço, ele também vai ser um ecossistema. Por exemplo, o jardim de casa, da casa de vocês, é um ecossistema. A própria casa de vocês é um ecossistema. Tem vários seres vivos dentro da casa da gente, né? Tem nós, né? Tem os nossos animais de estimação, mas tem também as bactérias que estão em cima da nossa pele. Em todo lugar que a gente encosta tem bactéria, etc. Até se eu pegar o livro dá o exemplo aqui que está até nessa figura aqui, que eu vou ampliar para você, essa figura aqui, né? Tem um grande ecossistema marinho, mas se eu pegar uma única gotinha de água desse oceano ou de um lago que seja, e olhar, por exemplo, ao microscópio, que é o que vocês estão vendo, essa seta aqui grande, azul, que está ampliando no microscópio. Vocês estão vendo várias coisinhas aqui, isso aqui são vários seres vivos, tá? São vários animaizinhos minúsculos, invisíveis a olho nu. Então, mesmo uma gota d'água é um ecossistema. Um aquário é um ecossistema, tá? Então, você delimita o espaço e tudo que tiver vivo e não vivo ali vai ser um ecossistema. Muito bem. Isso tudo eu falei para vocês na aula passada. E agora eu vou colocar um videozinho só para dar uma animada aí. Bom dia, professor. Desculpa por entrar atrasada. Tá ótimo, gente. Espera aí que eu não vi quem foi quem falou. Mas depois você me fala o seu nome para Gabriela Pugas. Pronto, para eu colocar na chamada.
Aqui está o WhatsApp. Um videozinho falando sobre ecologia. Vamos lá. Então, aqui eu quero mostrar para vocês, eu vou falar, tem umas figuras de uns aquários. Só deixa eu carregar, porque aqui está um aquário. Vocês estão vendo um aquário aí? Sim, né? Esse é um aquário plantado. Não sei se vocês já viram, gente, aquários plantados. Geralmente o pessoal não põe planta em aquário, não, mas eu acho muito legal um aquário plantado. Deixa eu sair essa propaganda aqui. Sim. Eu já vi tudo isso, mas. E olha o Neymar. Pra lá, Neymar. Aqui tem um outro aquário plantado. E deixa eu ver se eu consigo ampliar essa foto. Só que aqui vocês estão vendo o equipamento aqui. Gente, vai. Pronto. Então aqui, ó, tem uns peixinhos rosa aqui, bonitos e tal, tem essa pedra, né? Tem a água, obviamente, tá plantado aqui embaixo, cheio dessas plantinhas aqui, e tem essa máquina aqui, tá? Então, em primeiro lugar, isso aqui, um aquário é um ecossistema, com fatores bióticos, que são seres vivos que tem aqui nesse ecossistema, que são, nesse caso, os peixes, essas plantinhas aqui no chão formando esse tapete, mas também várias bactérias que a gente não enxerga aqui, tá? E outros micro-organismos estão na água. E os fatores abióticos, que no caso, por exemplo, é a água, essa pedra aqui, né? E essa própria máquina aqui. E eu botei essa foto para mostrar justamente essa máquina, né? Se vocês forem perceber, quase que todos os aquários eles vão ter uma bomba e um filtro, tá? Então dentro desse aqui está a bomba, que é esse azul, que ele basicamente puxa a água, né? A água entra por baixo dessa parte preta aqui, que é uma esponja, tipo uma esponja de cozinha mesmo. A água entra por aqui, passa pela esponja, entra dentro da bomba e a bomba joga a água aqui, que vocês estão vendo essas bolinhas aqui. Essa bomba está jogando com bastante força. E a gente chama essa esponja preta aqui, é o filtro biológico de um aquário. Por que vocês acham que tem que colocar essa esponja dentro do aquário, pessoal? Para filtrar a água. Exatamente, é para filtrar a água, né? E essa filtragem é basicamente o seguinte, de uma forma bem simplificada, os peixes, assim como a gente, faz um xixi, certo? E esse xixi é tóxico para os peixes. Então o que acontece? Se está lá cheio de peixe fazendo xixi na água, e ele vai estar bebendo o seu próprio xixi. Se tiver muito xixi, o que acontece? Ele vai se intoxicar e morrer, os peixinhos, né? Com o próprio xixi. Então o que acontece, né? Ninguém bebe xixi aí, bebe? Não bebe. Pois é. Então é mais. Então o que acontece? O xixi, ele tem que ser a substância no nosso xixi tem amônia no xixi do peixe, né? Que é tóxica para os peixes. Então essa amônia ela tem que ser transformada, né, numa coisa que não é tóxica, tá? Uma transformação química. E isso é feito pelo filtro biológico, né? Mas quando eu falo filtro biológico, quer dizer que é um filtro com biologia, com vida. Então, na verdade, aqui nesse filtro está cheio de seres vivos que vão se alimentar dessa amônia do xixi. Elas vão quebrar essa amônia e transformar num composto que não é tóxico para os peixes, tá? E quem que faz isso? São bactérias, gente, tá? Que vivem nessa esponja aqui. Né? Você pode ser esponja, pode ser umas bolinhas de cerâmica, tem várias coisas que eles põem aqui dentro desse filtro para as bactérias ficarem vivendo lá dentro, tá? Então, isso só para mostrar um ecossistema como que ele é cheio de relações e tem muitos seres vivos que a gente não enxerga, tá? Então vou mostrar só para vocês
mostrar um outro aquário, tá aqui plantado, e vocês estão vendo aqui, ó, outro filtro, tá vendo? Com uma esponja aqui. Então isso é um ecossistema. Então agora eu vou para este videozinho aqui, ó. Vamos lá. É este ou não é este? Eu queria colocar. Então, a gente vai ver o que é ecologia. A ecologia é o estudo dos ecossistemas, das relações. Vamos ver. Ecologia é seres vivos e o meio. Existe uma hierarquia na organização, um conjunto de células que executam uma mesma função ou funções semelhantes formam um tecido. Não estão escutando? Não. Está totalmente mudo ou está... Ou... Totalmente mudo. Totalmente. Novamente esse problema. Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vou fazer só uma coisinha aqui rapidamente. Ctrl C. Vamos botar aqui. Did you promise yourself this year all your work organized? Everyone does. Few actually do. And ClickUp is on a mission to change this. And our users are loving it. Está escutando alguma coisa agora, não? This is the best productivity system that exists right now. Paige said, as a productivity nut who has tried everything else, I have finally found it. I'm telling all my friends. And Jose let us know on Twitter, productivity went up 200. Ecologia. E agora? Ainda não, professor. Gente. Não é fácil esse negócio. Por que não está aparecendo aqui? Vamos lá. Ecologia E agora? é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o Nada. meio. Não. Ainda Não. não. Também não. Nada. Eu só tô vendo só batendo aí no computador a Mas- tecla. Mas a tecla, né? É. Não sei o que aconteceu. Vou testar mais uma vez. E agora? Existe uma hierarquia na organização dos seres vivos na Terra. Um Não. conjunto de células que Não. executam uma mesma Não, professor. Forma um Bom, então vamos lá. Novamente esse problema aqui. Então, eu vou falando, eu vou colocar a legenda aqui. Vamos ver se eu consigo colocar a legenda. Mas a legenda não é em inglês? Nesse aqui não. Então vamos lá. Ecologia. Ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a Ecologia relação entre os seres vivos. é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Existe uma hierarquia na organização dos seres vivos na Terra. Um conjunto de células que executam uma mesma função ou funções semelhantes formam um tecido. Vários tecidos compõem um órgão.
trabalhando em conjunto. Órgãos trabalhando em conjunto formam um sistema. Irá formar Um conjunto de sistemas forma um organismo. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita determinada região. As populações são muito dinâmicas. Ou seja, as migrações, as mudanças ambientais causadas ou não pelo ser humano, a diminuição do espaço, pode fazer com que as populações aumentem ou diminuam. Os flamingos são um exemplo de população. O próximo nível hierárquico é a comunidade, que é o conjunto de populações de espécies diferentes que habitam uma mesma região. A comunidade de zebras de zebras e girafas é bastante comum em algumas regiões da África. São as comunidades mais o ambiente que formam um ecossistema. Portanto, o ecossistema é o conjunto entre indivíduos e biótopos, que são partes não biológicas de uma região, como rios, rochas e clima. Qualquer alteração na população gera impacto ou desequilíbrio em todo o ecossistema. O conjunto de ecossistema de uma determinada região forma um bioma. Assim, todos os biomas do planeta constituem a biosfera. Pessoal, muito assunto aqui, tá? Ecologia. Muito assunto aqui. Então eu vou desempacotar para vocês, tá? O que esse vídeo está falando. Ele está falando que existem então níveis de organização que a gente chama, né? Então, como se a gente tivesse lá um microscópio. Na verdade, vamos dizer que a gente tem uma super lente poderosa, tá? Que ela pode olhar, começando lá em uma célula que a gente já viu, né? Então, deixa eu passar para frente. Então aqui, quando a gente está falando de ecossistema, a gente está vendo vários níveis de organização. O primeiro nível que a gente viu é o seguinte, que todo ser vivo ele é feito de células. Então aqui está mostrando células representadas por essas bolinhas, né? E um conjunto de células dessa, né, que tem mais ou menos a mesma função, forma um tecido. Tá? Esse é assunto que a gente já viu, está mostrando um tecido aqui. Um conjunto de vários tecidos diferentes vai formar um órgão, como por exemplo um osso, ou um coração, ou estômago, né? E o conjunto de órgãos vai formar os sistemas. Por exemplo, nesse caso ele está mostrando um esqueleto, mostrando o sistema esquelético aqui desse animal. Também tem o sistema de circulação, circulatório, o sistema de digestório, né? O sistema de respiratório. E o conjunto de sistemas, né, formam um organismo, tá? Ou um indivíduo, nesse caso representado por um animal aqui, por esse veado aqui. Tá? Mas então tem esse organismo, agora eu como indivíduo sou um outro organismo, você é um outro organismo, né? E assim vai. Isso aqui tudo a gente já havia visto, tá? O que a gente está vendo agora é o seguinte, que um conjunto de organismos, né, de uma mesma espécie forma uma população. Tá? Então aqui a gente está vendo uma população dessa espécie de veado aqui. Vamos dizer que é o veado campeiro. Tá? Se eu pegar, né, todos os seres humanos, né, vamos pegar os seres humanos aqui de Cruz das Almas, é a população de seres humanos de Cruz das Almas. Né, se vamos continuar em Cruz das Almas, se eu pegar todas as baratas daqui, daquela marrom grande, vai ser a população daquelas baratas grandes de esgoto. Ou tem aquela outra espécie de barata, aquela de terra. Não sei se vocês já viram aquela barata de terra, né? Ela é uma outra espécie. Então, se eu pegar todos os organismos daquela espécie de barata de terra, é a população. Tá? Então, vocês entenderam até aqui? Não? Sim. Pronto. Então, o que acontece? Então, tá ótimo. Né? E essa população, gente, ela varia de tamanho. Tá? O que é o tamanho de uma população? É o número de indivíduos daquela população. Por exemplo, a população de Cruz das Almas varia. Né? Se, por exemplo, morrer, né, uma pessoa, a população diminui de tamanho. Se nascer pessoas, aumenta de tamanho. Se vier uma pessoa lá de Salvador, vier morar aqui em Cruz das Almas, aumenta a população de Cruz das Almas.
né? Ou se sair alguém de Cruz das Almas e for lá morar em Feira de Santana, diminui o tamanho da população, né? E isso conta não só para ser humano, mas para todos os seres vivos. Por exemplo, a população desses passarinhos pardais, se morrer alguns, diminui a população e assim por diante, tá? Agora, então a gente tem quando a gente, bom, a gente vai passar o exemplo do flamingo aqui. Outra mesma coisa, né? A população de flamingos, essa espécie de pássaro rosa aqui, se eu pegar os indivíduos todos dele, vai formar uma população dessa espécie que é o flamingo. Pois bem, o próximo nível de organização, né? Então a gente está subindo, né? A gente foi de célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população. E aí, o que acontece? O conjunto de populações de diferentes espécies a gente chama de comunidade. Tá? Então ele dá, nesse caso aqui, o exemplo de uma comunidade, né, envolvendo as populações de zebras e as populações de girafa, né? Se a gente pegar aqui novamente, vamos pegar Cruz das Almas, né? A comunidade de seres vivos aqui, ela é bastante grande. Teria que pegar toda a população de todas as espécies, né? De todas as espécies de passarinho, pardal, né, o bem-te-vi, a coruja buraqueira, etc. O ser humano, o rato, todas as populações de samambaia verde, daquela, e assim vai. Isso nós chamamos de comunidade, conjunto de populações de espécies, né, diferentes de uma determinada região. Né? Então aqui ele deu o exemplo. Né? E aqui o que acontece? Quando você está analisando a comunidade de um lugar em conjunto com os fatores abióticos, ou seja, com seres não vivos, então nós damos o nome disso de ecossistema. Tá? É o conjunto de comunidades mais um ambiente. Tá? E quando a gente... é isso aqui, ecossistema. E... quando a gente pega um conjunto de ecossistemas de uma grande região, nós damos o nome de bioma, tá? O bioma da Mata Atlântica, o bioma da Amazônia, etc. E o conjunto de bioma, o bioma desértico, tá? Do Saara, o bioma das tundras lá da Rússia. E são vários grandes biomas, né, que tem no planeta. E o conjunto de todos os biomas do planeta nós damos o nome de biosfera, tá? Aí você está pegando o planeta inteiro, né? O conjunto de todos os biomas. O bioma é um conjunto de ecossistemas, os ecossistemas são as comunidades mais os seres não vivos. Então, pessoal, esse videozinho está mostrando para a gente o que a gente vai ver no nosso livro aqui, ó, agora. Cadê nosso livro? A tela tá preta. Vai ter aula hoje, vai ter atividade hoje, professor? Vai sim. Por que a tela está preta? Gente, toda hora dá uma coisa aqui. WPS. Mexeu tudo aqui, mas vamos lá. Pronto. Então é o que o livro está falando, ó. Justamente o que esse vídeo mostrou é o que o livro está falando. Níveis de organização ecológicos. Então, ele apresenta em 2 páginas. Tá? E ele começa aqui, ó, ele não foi lá embaixo no nível das células, igual o livro mostrou. Ele já começa do organismo, ele está mostrando aqui um jaburu, tá? Ou tuiuiu, essa grande ave que tem no Pantanal. É um organismo que é o que? Vou ler o que está no livro. É uma forma individual de vida. Aí você está vendo que essa bola aqui, essa bola vem para cá. População é o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em um mesmo local. Então aqui está a população de tuiuius. Isso aqui é lá no Pantanal, é um ecossistema no Pantanal. Aqui está mostrando, ó, uma comunidade, que é o conjunto de diferentes populações, né, que vivem em uma determinada área e se relacionam entre si. Então está aqui uma população do jaburu, aqui está uma população do jacaré de papo amarelo, né, aqui está a população de uma espécie de árvore aqui. E aí, continuando na próxima página, o conjunto... Uai, tá? Cadê? Parece que está faltando aqui o ecossistema. Ah, tá aqui, ecossistema. Vem para cá.
a foto do ecossistema lá no Pantanal. É o conjunto de fatores bióticos e abióticos que interagem entre si. Os seres vivos, o solo, o ar, a água, a temperatura e a luz solar formam o ecossistema. Então aqui está o ecossistema, né? A gente está vendo a gente tá vendo aqui diferentes espécies de aves, né? A imagem não está muito boa, mas tem aqui tuiuiu, né? Tem vários indivíduos de tuiuiu formando uma população, tem o colhereiro, etc. Tem aqui vários jacarés, a população de jacaré-papo amarelo. Tem as plantas, mas tem a água, tem terra, etc. Então esse é um ecossistema. Né? Aqui o conjunto de ecossistemas pode ser agrupados e formar biomas, tá? E por fim, biosfera. Engloba todos os locais da Terra onde os seres vivos habitam, relacionam-se entre si e interagem com os componentes abióticos, tá bom, pessoal? Então, essa é uma visão geral do que é ecologia. Vocês têm alguma pergunta? Não? Deixa eu botar minha cara feia aqui. Não. Alguma dúvida? Eu não, professor. Não, eu não, professor. Não. Então tá ótimo, pessoal. Então vamos passar então agora para um assunto, né, dentro desse relacionado, que é para falar sobre habitats, né, em nicho ecológico. É uma palavra que hoje em dia até tem se escutado muito falar, tá? O que é um habitat? Então vamos lá. Em ecologia, né, ecologia é o estudo dos ecossistemas, né? Então, uma pessoa que tem como profissão estudar os ecossistemas, nós chamamos de ecólogo. Tá? Vocês vão na universidade, estudam pra caramba, pode virar um ecólogo se quiser. Então, o que é o habitat? É o local onde uma população de seres vivos vive. E nicho ecológico é o papel que essa população desenvolve no ambiente. Né? Então, vamos dar um exemplo. Tá? Ele está dando aqui o exemplo de um ecossistema, né, que também ocorre em grande parte do Brasil, que a gente chama de manguezal. Tá? Alguém sabe me dizer, tem alguma ideia do que seria um manguezal? Não? É aquele lugar que tem caranguejo? Isso, tem caranguejo, né? Cheio de lama. Isso, cheio de lama, é um mangue, né? Caranguejo dentro dos buracos. Isso. Já fui no mangue pra caçar caranguejo. Pronto, no mangue tem caranguejo, mas tem vários outros seres vivos lá, né? Então, o que é um manguezal ou um mangue? Primeiro, vamos ver aqui nesse mapa, tá? Fazendo uma aula de geografia. Esse mapa aqui é de qual região do planeta, gente? O que é isso aqui? O Brasil. É o mapa do Brasil, exatamente. E o que é essa parte aqui azul? Aí são os mangues. Não, o azul aqui tudo não são os mangues não, essa parte azul, ó. Os rios. Não. Os oceanos? Isso, é o mar, que é o oceano, tá? É um oceano, a gente dá o nome para essa água toda que banha aqui o Brasil, a gente chama Oceano Atlântico, tá bom? Então, só para vocês se situarem, aqui está o estado da Bahia, a Bahia está aqui, tá bom? Uma Bahia muito grande. E aqui, tem num cantinho aqui, a gente vai ver uma coisa, essa partezinha azul aqui, é o que a gente chama da Baía de Todos os Santos, que dá o nome ao estado, Bahia, tá? E Cruz das Almas está nesse recôncavo baiano, está em volta dessa água que entra aqui, tudo bem. Então nós estamos aqui mais ou menos, tá? No Brasil, na região Nordeste. Já estou falando aqui, já vou aproveitar. Ó. Aqui está uma rosa dos ventos que a gente chama, que dá os pontos cardeais, né, do planeta. Então, o norte está aqui na parte mais do alto, o sul está na parte mais de baixo. Para cá está o leste, que é essa letra L, e o oeste está para cá, tá bom? Então, a Bahia está mais para cima do Brasil, né, na parte mais norte e mais para a direita, mais para leste, tá aqui. Então, por isso a gente está na região nordeste do Brasil, tá? A gente está no nordeste. Muito bem. O que acontece? Então, toda essa parte aqui, ó,
é a fronteira do Brasil com o mar, tá? Então é a nossa costa. A costa brasileira, aqui é cheio de praia, aqui essa aqui é a região de praia toda, tá? E em verde, aqui vocês estão vendo essa mancha verde? Isso aqui é a região onde ocorrem os mangues, tá? Então, os mangues, vocês percebam que vai ocorrer em todo o Brasil, mas somente nessa faixa aqui do litoral, né, da praia, entrando um pouco para dentro do continente, tá bom? Então, o mangue é uma região de transição, né, de água salgada para água doce, tá? E lá que vocês vão ver, aqui está um exemplo lá do mangue. Não é uma foto maravilhosa, mas geralmente é uma região com lama, né? E tem essas plantas aqui geralmente adaptadas a ficarem inundadas, porque a água sobe e desce de acordo com as marés, água salgada. Lá vocês vão encontrar também o caranguejo, alguns peixes, camarões, o guaxinim e essa ave aqui, o colhereiro, tá bom? Então, muito bem, falei bastante dos mangues, agora eu vou falar desse habitat que eu estou falando. Então, cada espécie dessa aqui, ela vai ter um habitat, né, característico dela e o seu nicho ecológico, tá bom? O habitat é o lugar em que ela vive. Então, vamos começar aqui seguindo o número 1, que é o guaxinim, ou também chamado de mão pelada, né? É um bicho meio raro de se encontrar. Mas ele é aparentado com o coati, não sei se vocês conhecem. Alguém já viu um coati, não? Gatinho? Posso até ter visto, mas Ou guaxinim? É um gatinho, professor? Esse aqui é um guaxinim, é. Mas então vamos lá. Então aqui tem o número 1 apontando para o guaxinim. Vamos ver aqui nessa tabela ao lado aqui o habitat do guaxinim. O guaxinim, ele vive em ambiente terrestre, tá? O habitat dele é terrestre. Alimenta-se, né? E qual é a função dele? Ele alimenta-se de caranguejos, peixes e frutas. Aí vamos para o caranguejo. Vive em tocas escavadas no solo, né? O habitat dele. Ele vive em tocas escavadas no solo, na lama, né? Qual o papel dele no ambiente, né? Ele alimenta-se de frutos, de folhas e pequenos animais ali presentes. Robalo, que é essa espécie de peixe aqui, o número 3. O habitat dele, né, é na água, né, salgada ou salobra. Ele inicia o seu desenvolvimento no mangue e se alimenta de camarões, né? O camarão vive na água e alimenta-se de fitoplâncton. O colhereiro, que é essa ave, vive em bandos à procura de alimentos em ambientes aquáticos rasos. Vocês sempre vão ver esse colhereiro aqui próximo à água, tá? Ele mergulha e sacode o bico lateralmente na água para capturar alimentos, que podem ser peixes, insetos, moluscos e crustáceos, como caranguejos, né? Então ele come aqueles caramujos, né? Camarão, caranguejo, etc. Tá? Então esse é o manguezal, e dando alguns exemplos. Tudo bem? E vai ter umas questões do livro aqui, né? Mas vamos então só, né? O nosso horário está finalizando. Então, você perceba que todos esses animais aqui, o habitat dele, né, é o manguezal. Todos eles vivem no habitat do manguezal. Só que você vê que os papéis ecológicos dele, o nicho ecológico dele são diferentes, tá? Um está na terra e come inseto, o outro está no ar, na água. Então, cada um tem um papel diferente nesse habitat. E esse papel nós damos o nome de nicho, tá? Vocês talvez vão ouvir aí no dia a dia de vocês na cidade, quando o pessoal estiver falando sobre trabalho, vai falar assim, nicho de mercado. Né? O que é um nicho de mercado? É você se especializar, né, em fazer uma determinada coisa. Por exemplo, eu me especializei em fazer vídeo para o YouTube, então eu estou ocupando esse nicho de fazer vídeos. Né? Já o outro, ele se especializou em fazer jardim, então esse é o nicho de trabalho que ele está ocupando, tá? E todos estão no mesmo habitat aqui em Cruz das Almas, por exemplo. Entenderam essa ideia de habitat nicho? Pessoal,
Tá. Sim. Então tá bom, deixa eu botar minha cara feia aqui. Sim. Pronto. Então, gente, esse é o tema 1, né, do nosso conteúdo, tá? Sobre ecologia, tá? Então eu vou passar para vocês já por volta do meio-dia, tá? Que eu vou entrar numa outra aula aqui, a atividade para vocês entregarem para a próxima semana, tá? Por enquanto a gente vai continuar com as aulas online, como eu já disse, e também, como eu já disse, mas vou reforçar. Amanhã estarei então de plantão no WhatsApp normalmente, e então vocês olhem lá direitinho as notas de vocês, se está tudo certo, se vocês têm alguma dúvida, a correção da prova, e aí vocês me escrevam aí no privado, e principalmente amanhã eu vou estar respondendo a vocês, tá bom? Tá bom, Tá professor. bom, bota logo a nota no grupo, professor. Tá bom. Não, eu não coloquei a nota no grupo de vocês, do sexto ano. Eu me enviei particular, tá? Então tá, então vamos encerrando a aula por aqui, vocês já podem sair, a não ser aqueles Tchau. que entraram depois e não responderam a chamada, podem entrar aí e, e me falar para eu botar a presença aqui, tá bom? Professor, aqui. Tchau, Professor. Andressa, né? Peraí, deixa eu só abrir aqui. Andressa da Conceição, né? Eu já havia marcado você, Andressa. Tá tudo certo com você aqui, presente. professor. Quem mais? Professor Gabriela Pulgas. A Gabriela Pulgas. Deixa eu colocar aqui, Gabriela. Pronto, marquei, Gabriela. Mirella também, professor. Ela botou no chat. Mas cadê ela? Professor. Mirella botou no chat. Ah, aqui está a Mirella, né? Cadê a Mirella? Dá um ok aqui. Tá escrito Fanny. Hã? Franciele. Ah, é a Franciele. Eu já ia achar que é a Mirella, mas então tá, vou marcar a Franciele. Não, mas Mirella também botou, professor. Ela botou no chat. Mas ela tem que aparecer aqui, né? Franciele. Ah, Franciele do sexto B, né? Pronto, tá aqui, Franciele. Vou te marcar. Pronto. A Mirella tem que aparecer aqui para eu dar presença. Quem mais, gente? Todo mundo? Então tá, pessoal. Ana Lúcia Conceição, quem é que é o nome da mãe, né? Natalita. A Natalita. Ô, Natalita, você não tá joia. Tem que participar mais das atividades, Ana Natalita. Tá. Então tá, gente. Então vamos encerrar, tá bom? Tchau. Professor. Tchau, gente. Valeu. Bom dia.